Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Somos Comunidade Cristã em Graça, Projeto Edificar. Estamos aqui para ministrar uma palavra viva e eficaz. Você aqui presente, é você que nos acompanha através das mídias sociais. Graça, paz, amor e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer revelação ao teu coração, ao coração da tua família. Que os teus sonhos, projetos, ideais venham ser realizados no tempo perfeito de Deus, porque é Ele que tem a boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós. Nosso tema da manhã é falso cristianismo. Falso cristianismo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus 7, 15 ao 20. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. Glória a Deus. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, graça te damos pela sua palavra que nos apresenta. Graça te damos, Senhor, pela tua provisão, pelo teu amor, pela tua paz que excede todo entendimento. Graça te damos pela tua vida em nós, pelo teu Espírito que em nós habita, por termos sido arrebatados das trevas e termos sido transformados e encaminhados para a sua luz. E nós agora na sua luz, Senhor, trilhamos um caminho de vitórias, um caminho de conquistas, um caminho de plenas realizações. Que nós agora, Pai, vivendo entrelaçado em teus braços, possamos avançar, discernindo o certo do errado, discernindo o bom do mal, discernindo a verdade da mentira, e que nós possamos propagar o seu Evangelho, o Evangelho eterno, o Evangelho sem falsidade, o Evangelho sem perversão, o Evangelho sem distorção, mas o Evangelho que nos garante benefícios. Ilumine, Senhor, os olhos do nosso entendimento, ilumine os nossos corações, para que nós possamos vivenciar a verdade do seu Evangelho, a verdade da sua palavra. Assim oramos confiadamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. Falso cristianismo é o nosso tema desta manhã. Diz a Bíblia: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nós temos visto um evangelho que está na moda, um evangelho que está na mídia, um evangelho que aparece em programas de televisão, um evangelho que é manchete em jornais e é manchete de revistas. Mas talvez você queira colocar uma hashtag e dizer: este evangelho não me representa. Este evangelho que está na mídia, este evangelho que está nas revistas, este evangelho que está na boca do povo, este evangelho não me representa. Não é isso que eu acredito. Não é isso que eu entendo de Jesus. Não é isso que a palavra revelada de Jesus mostra para mim. Não é isso. Isso que está aí é qualquer coisa, menos o Evangelho de Jesus Cristo. Tem sido pregado no Brasil um outro Evangelho. Um Evangelho totalmente diferente daquilo que as Sagradas Escrituras da Bíblia Sagrada nos ensinam. É um Evangelho Aladim. O que é o Evangelho Aladim? Você conhece a história de Aladim? Aladim, o que ele tem? Uma lâmpada, né? E ele esfrega essa lâmpada que ele acha, e dessa lâmpada sai um gênio. O gênio da lâmpada mágica. E Aladim, ele pode fazer 3 pedidos. O que tem sido apresentado no Brasil? O Evangelho do gênio da lâmpada. As pessoas têm vendido Jesus como o gênio da lâmpada. Que você esfrega a lâmpada é mágica e
agora pode fazer 3 pedidos. Aí você fala: eu quero ficar rico, eu quero prosperidade na minha vida, eu quero isso, eu quero a mulher dos meus sonhos, eu quero o homem dos meus sonhos. Segundo pedido, eu tenho um terceiro pedido: eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas, além de ser um evangelho errado, é um evangelho egoísta. Esse outro evangelho, além de ser mentiroso, além de ser falso, ele é um evangelho egoísta. Ele ensina as pessoas a pedirem para si. Traga aqui na frente, traga no altar do Senhor, traga aqui, e você vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai alcançar o desejo dos teus sonhos. Compre a meia ungida de R$155, coloque nos seus pés e você vai caminhar em pastos verdejantes. A sua vida será totalmente diferenciada. Compre agora o lenço da cura milagrosa e você será curado, você será transformado. É o evangelho Aladim, é o evangelho do gênio da lâmpada. Apresentam Jesus como o gênio da lâmpada e ainda por cima ensinam as pessoas a serem egoístas. Porque ninguém ensina assim: ó, já estaria errado se fizesse isso, mas vem aqui, traga uma oferta especial e você vai ver que na sua cidade os mendigos vão ser restaurados. Os mendigos vão voltar para as suas casas, vão voltar para as suas famílias. Os mendigos vão ser alcançados pela palavra da graça de Deus. Traga uma oferta especial e você vai ver acontecer uma transformação. Aquele jovem que está preso ali no tráfico, aquele jovem que está preso ali na prostituição, aquele jovem será liberto. Ninguém ensina isso. Além de ensinar errado, ainda ensina a ser egoísta. É o falso evangelho que tem sido pregado e apresentado no Brasil. Tem uma corridinha para Gálatas, capítulo 1, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Gálatas 1, 6 ao 9. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Paulo apóstolo vai dizer: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Vocês estão abandonando tudo aquilo que Deus fez por vocês, para seguir um outro evangelho que na verdade nem evangelho é. Porque evangelho é boa notícia, evangelho é Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Evangelho é ter a certeza, é ter a plena convicção de que nele a minha vida mudou, está mudando e mudará para sempre. Evangelho é acreditar que Jesus Cristo já pagou o preço no meu lugar e que agora eu estou sendo convocado, eu estou sendo moldado, eu estou sendo transformado para me tornar um ser humano de verdade, para me tornar a imagem e semelhança do Cristo, do Filho de Deus, do primogênito entre muitos irmãos. Isso é Evangelho. Não tem sido pregado aí, mas Paulo já falava isso há cerca de 2000 anos. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que é Cristo em nós, esperança da glória, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho
diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Tudo aquilo que está fora de Cristo está amaldiçoado. Tudo aquilo que está fora de Cristo está debaixo da condenação do pecado. Sendo que o pecado já foi tirado do mundo através do sacrifício vicário de Cristo. Mas se a pessoa não está ligada em Cristo, ela está debaixo de condenação. Ela está debaixo de maldição. Então o que Paulo apóstolo está dizendo aqui, tem lugares que estão anunciando um outro evangelho. Mas essas pessoas que estão vivenciando um outro evangelho estão debaixo de maldição. Porque elas não conseguem se enxergar salvas. Elas não conseguem se enxergar amadas pelo Pai. Elas não conseguem se enxergar como nova criação de Deus. Elas não conseguem se enxergar herdeiras de Deus e co-herdeiras em Cristo. Elas não conseguem se enxergar. Elas vivem amedrontadas. Elas vivem escravizadas. Elas vivem infantilizadas. Por quê? Porque falsos profetas, lobos vestidos de ovelha, têm enganado e pervertido a muitos. E as pessoas ficam acreditando, eu estou vivendo o evangelho. Mas é o evangelho da rosa ungida? É o evangelho do sal grosso? É o evangelho do pagar o preço? É o evangelho do dar para receber? Tem que dar aqui um dinheiro aqui para receber uma bênção especial. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Isso é um falso evangelho. E esse falso evangelho deixa as pessoas debaixo de maldição. Não sou eu que estou inventando moda, é a Bíblia que diz. O pastor Clé agora está com mais ideias. Não estou pregando a Bíblia. Eu estou pregando a palavra. Aquilo que a Bíblia me diz. E aí talvez você aqui presente, você que nos acompanha através das mídias sociais, através das ondas do rádio, vai perguntar, pastor, onde está o verdadeiro evangelho? Será que o verdadeiro evangelho está aí contigo, pastor, na comunidade cristã em graça, projeto edificar? Porque o slogan da igreja é a visão de Deus para a sua vida. Esse pastor é audacioso, né? Ele criou um slogan lá para a igreja dele e ele colocou a visão de Deus para a sua vida. A visão de Deus para a sua vida não é o projeto edificar. A visão de Deus para a sua vida é Cristo. É o Evangelho. É Jesus. É Ele a visão de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida, para a humanidade. A comunidade cristã em graça Projeto Edificar quer ser moldada, quer ser transformada, quer ser semelhante a Jesus Cristo e quer propagar ao mundo inteiro Cristo em nós, esperança da glória. Ele é a visão de Deus para as nossas vidas. Então, pastor, onde está o verdadeiro evangelho? Será que está na Igreja Batista de Água Branca com o pastor Ed René Kivitz? Será que está na Igreja Batista Betânia com o pastor Neil Barreto? Será que está com a Igreja Batista do Recreio, lá do pastor Vander? Será que está com Ariovaldo Ramos, pastor Ariovaldo, lá na Missão na Íntegra? Será que está na Igreja Presbiteriana do Brasil? Será que está onde? Será que está com os neopentecostais? Será que está com os pentecostais? Onde está, pastor? Onde? Me mostra onde está o verdadeiro evangelho. Antes de nós falarmos sobre o verdadeiro evangelho que nós vamos encontrar na palavra de Deus, na palavra da graça de Deus, eu quero fazer um contraponto sobre isso tudo. Um contraste com o cristianismo abstrato que estamos vivendo hoje no Brasil. Nós estamos vivendo um cristianismo abstrato. O que é abstrato? Abstrato é um adjetivo. Significa aquilo que não se prende à representação da realidade tangível, palpável. Em outras palavras, abstrato é aquilo que não se pega, não se vê, não tem cheiro, não tem gosto. Parece, mas não é. Isso é abstrato. Você não pega, você não sente, você não vê, não tem gosto, apenas é abstrato. O que é esse cristianismo abstrato, esse cristianismo que não se pega, que não tem cheiro, que não tem gosto, que não se vê? Primeiro,
esse cristianismo que tem sido pregado aí no Brasil afora, é aquele de quem acredita nas realidades espirituais, mas não interagem com elas. A pessoa acredita nas realidades espirituais, acredita no Deus Pai, acredita no Deus Filho, acredita no Deus Espírito Santo. A pessoa acredita que Jesus veio ao mundo, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, e que o Evangelho faz com que o Espírito Santo seja uma realidade na vida daqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador, mas não interage com nada disso. Acredita. Eu sei, eu conheço, eu sei a história, legal, bacana, show, mas eu não interajo com isso. Por exemplo, acreditar em Deus pode ser o mesmo que acreditar na presidenta Dilma. Vou repetir. Acreditar em Deus pode ser o mesmo que acreditar na presidenta Dilma, sem nunca ter apertado a mão dela. Você acredita que a Dilma existe? Todo mundo acredita, né? Você viu tua conta de luz, né? Você acredita. Eu sei que você acredita. Mas você já apertou a mão dela? Não. Mas você viu a Dilma onde? Eu vi na televisão. Você sabe que a Dilma existe? A Dilma existe. Mas você já viu pessoalmente? Você já tocou na Dilma? Não, mas eu acredito que ela exista. Eu estou sentindo isso no meu bolso. Ela existe de verdade. De verdade. Você acredita na existência da Argentina? Acredito, pastor. Eu acredito na Argentina. A Argentina é um país rival ao Brasil. Rivalidade essa do futebol. E as pessoas falam, eu não gosto de Argentina. Meu Deus, olha as coisas de maluco, né? Lá do futebol, a pessoa já cria uma rivalidade com um ser humano, com o outro, com o irmão. E aí, o argentino é raça ruim. Eu gosto mesmo de brasileiro. E brasileiro não desiste nunca. Aí a pessoa fica criando isso. Mas você acredita na Argentina? O país argentino existe? Você já foi lá? Já foi? Pegou aí um voozinho para a Argentina, tá barato. Tá mais barato que visitar muitos lugares no Brasil. Já pegou um voozinho? Lugares bonitos lá na Argentina. Já foi para a Argentina? Não? Nunca foi? Mas você sabe que a Argentina existe, não sabe? Sei que a Argentina existe. Você acredita no Rio Jordão? Existe o Rio Jordão? Existe o Rio Jordão, sim, pastor. Rio Jordão, histórico Rio Jordão. O Rodrigo Faro se batizou lá, ele mesmo se batizou no Rio Jordão. Eu vi na Record. E ele mesmo se batizou lá no Rio Jordão. Foi legal, foi bacana. Mas você já foi lá no Rio Jordão? Já passou lá perto? Mas acredita que existe, né? Você nunca apertou a mão da Dilma. Você nunca visitou a Argentina. Você nunca navegou nas águas do Rio. Você não deu um mergulho, não deu um batismo lá nas águas do Rio Jordão. Mas você acredita que existe. Acreditar na existência é diferente e muito diferente de se relacionar com. Eu acredito que existe, mas não me relaciono com. É assim que o Evangelho abstrato no Brasil tem sido pregado. As pessoas acreditam na existência. Sim, existe Jesus, existe Deus Pai, existe o Espírito Santo, mas não tem relacionamento nenhum. Quem acredita na existência de Deus, mas não se deixa afetar por Ele, não tem vantagem alguma sobre o diabo. Vou repetir. Quem acredita na existência de Deus, mas não se deixa afetar por Ele, não tem vantagem alguma sobre o diabo. O diabo também acredita que Deus existe. Vamos para a Bíblia? Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Mas pastor, eu tenho uma carteirinha de membro. Pastor, eu tenho uma carteirinha de membro. Tem até uma fotinha minha muito bonitinha, aquela foto. Estou até querendo escanear para colocar no Facebook, lá no meu perfil, que ficou bem na carteirinha de membro a foto. Como é que vai dizer isso? Porque crer na existência de Deus não tem nada a ver com se relacionar com Deus. Crer é uma coisa. Eu creio que Ele existe. Mas eu não me relaciono
relacionam com Ele, não tem diferença nenhuma. Vamos para a Bíblia? Tiago capítulo 2, versículo 19. Diz a palavra: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Mudou alguma coisa? Você precisa se relacionar. Mas as pessoas têm ensinado o mundo afora, Brasil afora principalmente, a você simplesmente, você sabe que Deus existe, traga aqui o dinheiro, traga aqui o seu dízimo, 20%, 30%, 50%, é tudo! Não precisa orar, não, vem cá que o apóstolo faz uma oração forte. Que o bispo vai fazer uma imposição de mãos diferente. Que o patriarca vai fazer algo extraordinário, mas só tem que trazer. Precisa fazer, mas eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso me relacionar. Não. Ouça só os mantras que o bispo, que o apóstolo, que o patriarca, que o pastor está dizendo, está muito bom. Pessoas creem que Deus existe. E aí você olha para essas pessoas e de Deus pouco se vê, ou de Deus nada se vê. O que falta hoje? Falta interação, falta relacionamento, falta estar entrelaçado com Deus. E sem estarmos entrelaçados, vamos ter um relacionamento falido. Sem entrelaçamento, nós vamos ter um relacionamento falido. Qualquer relacionamento humano ou divino sem relacionamento é falido. É por isso que a Bíblia vai dizer que a igreja é a noiva de Cristo, porque precisa ter junção, precisa ter unidade. É por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. É um só. Cristo é a igreja. São um só. Relacionamento, estreitar relacionamento, é isso que nós precisamos ver. Cristianismo abstrato é aquele baseado também em ritualismo litúrgico, sem afeto nenhum. A pessoa tem uma liturgia, mas não é afetado por nada. Somos preocupados, não que isso não seja importante, mas não é o mais importante. Aí nós ficamos preocupados. Vai ter um grupo das irmãs, e vai ter agora o grupo das crianças, e vai ter agora o grupo dos jovens, e agora vai ter o ofertório, e agora vai ter a palavra, e agora vai ter a oração final, e agora é o momento da oração, não, agora é o momento disso, agora é o momento daquilo. Nós ficamos preocupados com isso, mas nada disso nos afeta, nada disso muda a história das nossas vidas. Nós ficamos preocupados com a liturgia e não nos deixamos afetar com Cristo. Vá lá para Isaías capítulo 29, Isaías 29, 13. O ritualismo litúrgico não tem afeto nenhum. Profeta Isaías capítulo 29, versículo 13, diz a palavra: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Não tem mudança de vida, não tem nada diferente. Eu gosto muito da Bíblia A Mensagem, que trouxe essa mesma passagem na versão da Bíblia A Mensagem. Diz assim a tradução de Eugene Peterson: esse povo faz um grande show. Show da fé está aí solto no Brasil, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação, teatrinho, brincando de igrejinha, como diz o Hélio de Carvalho, brincando de igrejinha. Espiritualidade sem lágrimas, culto sem paixão, devoção mecânica, rituais automatizados. É um bailado de bonecos. Bonequinho. Playmobil, marionete.
É isso que nós temos visto. O cristianismo abstrato é aquele onde as convicções doutrinais têm primazia sobre a prática da generosidade. As pessoas ficam muito convictas, e é muito bom ter convicção, mas não conseguem entender que eu preciso estender essa convicção a ser generoso. Eu preciso ser generoso. Em tudo, eu preciso ser generoso. A experiência da fé dogmática arrebata o fiel para o mundo das ideias, onde não existe corpo, não existe carne, não existe sangue, não existem pessoas, apenas grandes cérebros, sem qualquer capacidade de amar. Essas pessoas ficam trancafiadas em seus gabinetes pensando em que fazer. O que eu posso fazer agora diferente para tirar dinheiro da Penha? Eu preciso tirar um pouquinho mais de dinheiro do Rafa. E eu preciso fazer alguma coisa diferente. Vem cá, pastor Rogério. Vem cá, pastor Jadir, pastor Jonas. Vem aqui. Vem aqui, pastor Roberto. Vem aqui. Vamos conversar. Vamos chegar aqui um denominador comum. O que eu faço agora? Ah, pastor, coloca uma roupa, um pano de saco. Coloca um nariz de palhaço, vai lá na frente, chora, pastor, se lança no chão. E aí fala, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou morrendo. Vocês podem trazer vida, então vem cá, traz mais dinheiro. Está vendo, pastor? A arrecadação hoje bombou, pastor. Dá para pagar o aluguel, dá para fazer um monte de coisa, dá para tirar umzinho para a gente aí, pastor. Olha que beleza. As pessoas estão preocupadas com um monte de coisas, me perdoe a expressão, com um monte de idiotice. Mas não estão preocupados em ajudar o próximo. Não estão preocupados em ser generosos. Gasta-se muito tempo discutindo se o teísmo é aberto, se o teísmo é fechado, se é predestinação, se é livre-arbítrio. Pastor plena graça, mas não vem nem falando sobre predestinação, querido, por favor. Tenho 38 anos, já cansei disso. Essas bobagens já cansei há muito tempo. Ficar perdendo tempo com isso não. Eu preciso ensinar a verdade do Evangelho ao povo que Deus me confiou. Preciso ficar discutindo se é isso, se é aquilo outro. Não, é predestinação. Aqui nós cremos na predestinação. Não, é livre-arbítrio. Nós vamos discutir predestinação, livre-arbítrio. Aí nós chegamos a um monte de conclusões. Aí nós começamos a fazer julgamentos, começamos a agredir uns aos outros. Ah, não fala não, que o irmão é pentecostal, eu não sou pentecostal, eu sou da graça. Ele me deu a paz do Senhor, eu virei a cara para ele. Comigo é graça e paz. Graça e paz. Me deu a paz do Senhor, eu nem falo. Que aqui eu sou da graça de Deus. Aí o irmãozinho lá, pentecostal, vai falar também. Esse povo da graça também. Eles são muito liberais, eles são muito isso, aquilo, outro. Começa a criar divisões. O corpo é de Cristo. Mas nós começamos a criar divisões. Não conseguimos ser generosos, não conseguimos ser fraternos. Passamos a não ter o mínimo de educação. Passamos a não ter respeito uns pelos outros. Passamos a nos tornar esquecidos e desconhecidos uns dos outros. E nós precisamos entender o que a Bíblia diz, que o conhecimento ele traz orgulho, mas o amor edifica. A Bíblia diz que o coração humilde pode nos ajudar muito mais do que a mente orgulhosa. Um coração humilde que nós precisamos ter. O cristianismo abstrato é aquele que supervaloriza o moralismo em detrimento do engajamento social. Aí a pessoa fica no conceito de vida piedosa, aí fica restrito aos pecados íntimos. Eu falei isso semana passada, vou reiterar hoje de novo. As pessoas ficam, não. Me adulterou? Não pode cantar no coral, não. Ah, mas o irmão está metido com o roubo da Petrobras. Não, ele pode, o dízimo dele, por favor. Deixa ele vir aqui. Mas o outro é adulto. Não, adúltero não. Adúltero fica lá. O outro lá caiu numa nação de homossexualismo. Esse aí então, quer nem me abraçando. Deixa longe. Não, mas e esse político aí que veio aí? Não, esse político vai vir aqui. Sobe no altar. Vem cá, ô diabo. Traz aqui em cima, por favor. Senta aqui. Deixa o envelope aqui com ele também. As pessoas ficam preocupadas com isso. Preocupadas em agradar quem pode dar mais. Quando é ligado ao sexo, eu repudio, eu rechaço.
Mas aí tem crente mentiroso, crente fofoqueiro, crente trapaceiro, crente devendo cartão de crédito, crente comprando e não pagando. Aí pode. Aí pode. O pastor está dizendo então que pode tudo? Não, não pode nada. O que pode é nós sermos transformados pelo poder regenerador da graça de Deus, do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós precisamos ser transformados, sejam eles, sejam nós, sejamos todos. Nós precisamos ser transformados pela graça de Deus. O cristianismo abstrato é aquele que proclama a expectativa do céu sem a consequente convocação para a responsabilidade histórica. Nós temos responsabilidade, queridos. Nós temos responsabilidade. A utopia do reino de Deus, que deveria ser inspiração para o cuidado da criação de Deus, é transformada em argumento de fuga escatológica. Aí nós começamos a pensar assim, já que o mundo vai acabar mesmo, já que o mundo vai de mal a pior, e nós todos que somos de Cristo, vamos para o céu, vamos para um novo céu, para uma nova terra. Eu não dou a mínima para a terra com seus problemas e sofrimentos. Eu não dou a mínima para quem está caído ali à beira do caminho. Eu não dou a mínima para o sofrimento do povo. Eu não dou a mínima para nada disso. Porque o mundo vai de mal a pior mesmo. Está escrito que isso ia acontecer mesmo. Eu estou preocupado é comigo. Eu vou para o céu, vou para o novo céu, vou para uma nova terra. Eu sou de Cristo. Para mim está tudo bom. Não está não. Você não foi posto nesse mundo à toa. Você não foi posto nesse mundo para sofrer. Você não foi posto nesse mundo para ficar passando tempo. Você foi posto nesse mundo para ser um agente transformador da graça de Deus na vida das pessoas. Você foi posto nesse mundo para ser um agenciador da paz, para ser um agenciador do amor, para ser um agenciador da vida. Você foi posto nesse mundo para fazer a diferença. O tempo voa, o tempo corre, escorrer um pouquinho. É bom falar da graça de Deus, do amor de Deus, o tempo passa rápido. O cristianismo abstrato é aquele que se relaciona com o mundo dos espíritos sem a contrapartida da participação com o mundo dos homens. O Ed René contou uma história de um amigo dele, pastor, que tinha uma carranca. Você sabe o que é carranca? Folclore peruano, de madeira, escara feia, né? Às vezes humano, às vezes bicho. E esse pastor, ele tinha uma carranca lá no seu gabinete pastoral. Aquela escultura bem feia, viu? Mas bem feia. Alguém entrou na sala dele e disse: pastor, isso é coisa do diabo. Essa carranca aí deve ser destruída, pastor. Isso é coisa do demônio. O senhor está colocando demônio no seu gabinete. Aí o pastor perguntou para aquele questionador: vem cá, em quem você votou na última eleição para presidente? Em quem você votou na última eleição para presidente? Após a resposta, o pastor então concluiu: não adianta nada amarrar o diabo nas regiões celestiais e deixá-lo solto aqui embaixo. Não adianta nada. Eu estou amarrando o diabo nas regiões celestiais. Tu deixa ele solto aqui embaixo. Adiantou alguma coisa? Então as pessoas estão preocupadas com idiotice, me perdoem de novo. Estão preocupadas com bobeiras, ao invés de estar preocupado com aquilo que interessa. O cristianismo abstrato é aquele onde a religião está separada da vida. O mundo é dividido entre religioso e secular. De um lado ficam os santos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. De outros ficam os pagãos, que marcham ligeiros para o inferno. Aqui estão os santos, aqui estão os pagãos, estão indo para o inferno. A igreja deixa de ser sal da terra e passa a ser sal no saleiro. A igreja não influencia ninguém. Até aqui nós estamos reunidos no culto desta manhã de domingo, último domingo de abril de 2015. Aqui está o povo da graça de Deus, o povo maravilhoso. E lá fora estão os pecadores, aqueles que vão para o inferno. Meu Deus, você não foi posto para ser sal dentro do saleiro. Você foi posto para ser o sal da terra.
Você foi posto para influenciar a sua família, influenciar na sua casa, influenciar na sua vizinhança, influenciar no seu ambiente de trabalho, influenciar no seu ambiente de estudo, influenciar aonde quer que você seja. Você foi posto para ser sal da terra, para trazer transformação e para trazer sabor a uma vida que anda insípida, sossa, sem gosto, sem sabor e sem nada. Você foi posto para fazer a diferença no mundo, querido. Precisamos ser sal da terra. O cristianismo abstrato é aquele que se sustenta em clichês a respeito de como a vida deve ser, sem a coragem de encarar a vida como ela é. As pessoas ficam dizendo como a vida deve ser, mas não encaram a vida como ela é. Por quê? Porque o elevado padrão ético do Evangelho não pode desconsiderar as realidades concretas das pessoas e das comunidades cristãs. Porque todas as comunidades convivem com pedófilos, com corruptos, com abusadores, com gente dissimulada, com gente mau caráter, com todo tipo de práticas imorais de toda sorte. Quem proclama o Evangelho não pode brincar de tapar o sol com a peneira. Eu quero um mundo bem melhor, sim, eu quero um mundo bem melhor, mas eu tenho que encarar de frente o mundo como ele é. Eu quero um mundo melhor, mas o que eu estou fazendo para esse mundo ser um mundo melhor? O que eu estou fazendo? O cristianismo abstrato é aquele fundamentado no eu, sem nós. Tem gente que confunde pessoalidade, o Senhor é o meu pastor, é algo pessoal. Eu não sei se o Senhor é o pastor do João, do Antônio, da Maria, do Pedro. Não, o Senhor é o meu pastor. Eu tenho Ele, eu recebo Ele como meu pastor. Eu não posso obrigar o outro a receber o Senhor como pastor. Ele é o meu pastor. Aí as pessoas confundem pessoalidade com individualismo. O pão é nosso. Mas aí a pessoa diz, não, o pão é apenas meu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é comunitário. O pão é Jesus, é para todos. Mas eu digo, não, o pão é só meu. As bênçãos são só minhas. A provisão é só minha. Tudo aquilo que é de melhor é só meu. Se sobrar alguma rapinha, você come das migalhas que caem na mesa. Mas é meu. Aí a pessoa começa a ser egoísta. O cristianismo abstrato é aquele onde a religião é à la carte, sem sujeição à autoridade da revelação de Deus que conhecemos como Bíblia. Quando cada um escolhe o que crê, de acordo com a sua própria lógica e suposto bom senso, a mensagem cristã acaba sendo transformada num mix barato de folclore popular, filosofia em gotas, misticismo pagão e autoajuda espiritualista. É isso que nós temos visto aí. Um sincretismo religioso nos lugares que se chamam igrejas cristãs. O cristianismo abstrato é aquele onde prevalecem as questões de foro íntimo sem satisfações comunitárias. Uma fé sem dimensões públicas, com ênfase exagerada em privacidade e preservação da intimidade. Negligencia o fato de que somos membros uns dos outros. Eu preciso te servir. Você precisa me servir. Nós precisamos nos servir mutuamente, uns aos outros. A Bíblia vai dizer, você não precisa ir não para ganharmos tempo, que o horário já estourou. 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso que a Bíblia diz. O cristianismo abstrato é aquele onde existe carisma sem caráter. Muita profecia, muito exorcismo em nome de Jesus, mas nenhuma submissão à vontade de Deus. Muita língua estranha que nem mesmo o Espírito Santo entende. É tanta língua estranha que nem mesmo o Espírito Santo entende. Mas eu não entendi. Não entendi direito. No dia do juízo, queridos, muita gente cheia de carismas vai se espantar quando ouvir Jesus dizer: tudo o que vocês fizeram foi me usar para virar celebridade. Fora daqui. Fora daqui. Lá em Mateus 7, 23, versão da Bíblia Mensagem. Vocês querem virar celebridade. Vocês me usaram para virar celebridade. Fora daqui. Não os conheço. O cristianismo abstrato é aquele que tem um Deus de invocação e outros muitos de devoção. Tem muita gente que invoca o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em suas orações, mas toma decisões no dia a dia e organiza a sua vida ao redor do dinheiro. O seu Deus é o dinheiro. Ele ora a Deus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço.
Mas quando vai tomar uma decisão, não consulta a Deus, consulta o dinheiro. Não consulta a Deus, consulta a família primeiro. Não consulta a Deus, consulta o romance. Não consulta a Deus, consulta a carreira profissional. Não consulta a Deus, consulta qualquer sutil divindade idolátrica. Consulta qualquer coisa, menos a Deus. O cristianismo abstrato é aquele de quem ora: venha a nós tudo, mas ao vosso reino, nada. Quer ser servido ao invés de servir. As pessoas ouviram que Jesus Cristo é o Senhor e acreditam que nesse caso Ele pode fazer tudo por elas, em vez de concluírem o óbvio, a saber, elas devem fazer tudo por Jesus. Se Ele é o Senhor, não é Ele que tem que fazer por mim, sou eu que tenho que fazer por Ele. Eu tenho que fazer, Ele é o Senhor. Não, mas Ele é o Senhor, Ele tem que me abençoar. Mas aonde você já viu isso, gente? Se Ele é o Senhor, Ele precisa ser servido. Eu preciso fazer a vontade de Deus, porque Ele primeiro já se esvaziou da sua glória e já veio me servir. Porque Ele mesmo disse: melhor coisa é servir do que ser servido. Ele já fez a parte dele, e eu hoje, e você hoje, o que nós temos feito para servi-lo. Para terminarmos, o cristianismo abstrato é aquele que se contenta com o amor a Deus, sem amor ao próximo, esquecendo de que ver a face do irmão é como contemplar a face de Deus. Lá no Gênesis 33:10, Jacó encontra com Esaú, depois de ter tomado a primogenitura do seu irmão. E Jacó diz para seu irmão Esaú: ver a tua face, meu irmão, é como contemplar a face de Deus. Talvez eu já tenha feito alguma coisa que entristeceu o teu coração. Eu peço perdão a você e digo: ver a tua face, meu irmão, é como ver a face de Deus. Ver a tua face alegra o meu coração. Eu quero te pedir perdão e eu quero te ajudar em alguma coisa. Eu quero te auxiliar em alguma coisa. Nem se for para eu dar a mão para você atravessar o mar bravio. Nem se for para eu dar a mão para você atravessar do outro lado da rua. Eu quero te ajudar em alguma coisa. Eu quero te servir de algum modo. Quem sabe que a única maneira de contemplar a face de Deus é contemplando a face do irmão. Pois para enxergar o Deus que não se vê, é preciso enxergar o irmão que está bem diante dos nossos olhos. Para enxergarmos a Deus, precisamos enxergar o nosso irmão. Você não precisa ir, só anota 1 de João 4:20, depois 4:21. 1 de João 4:20, depois 4:21, para nós finalizarmos. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O verdadeiro cristianismo é amar ao próximo. O verdadeiro cristianismo é amar o seu irmão, a quem você vê. O verdadeiro cristianismo é servir ao invés de ser servido. O verdadeiro cristianismo é se doar e ser uma extensão de Deus aqui na terra, procurando ser semelhante ao ser humano de verdade, a Jesus Cristo. Versículo 21 de 1 de João 4. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. É mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. O verdadeiro cristianismo é não olhar para as bênçãos que Deus me dá, para a provisão que Deus me dá, para a cura e para os milagres que Deus me dá. É para olhar e dizer: eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero construir uma nova história na vida do irmão que está na minha frente. Eu quero ser um diferencial na vida dele. Eu quero ser um com ele. Eu quero fazer com que a glória de Deus resplandeça na vida dele. Eu quero ser um instrumento da justiça de Deus, hoje e sempre, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Fique de pé, Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós não vivemos um falso cristianismo, nós vivemos um verdadeiro cristianismo. Nós entendemos a Tua verdade, entendemos o Teu Evangelho, Cristo em nós, esperança da glória, e queremos ser instrumentos da Tua justiça todos os dias de nossas vidas. Usa-nos, Senhor, como dispenseiro dos Teus mistérios, como reveladores da Tua graça.
Usa-nos, Senhor, como propagadores do Teu amor e da Tua verdade, verdade que liberta, verdade que não trai. Despeço Teu povo na Tua paz e no Teu amor, e temos uma semana repleta de gozo, de alegria, e que possamos servir-te desde agora e para todo sempre. E que possamos servir ao próximo desde agora e para todo sempre. E que possamos propagar o Teu Evangelho, que não é um Evangelho abstrato, que não é um Evangelho que não se pega, que não se toca, não é um Evangelho que não se cheira, que não se sente, que não tem sabor, mas que nós possamos levar o Teu Evangelho, que tem sabor, e que faz a vida ter um novo sabor, o sabor da vida, o sabor das virtudes de Cristo, do Cristo ressurreto, que foi morto, mas reviveu e vive e reina, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Que nós possamos entender isso e viver isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você é abençoado, você é mais do que vencedor, e desde já eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de Sua eterna graça, hoje e sempre, reina na minha vida. Vai em paz, vá feliz, aplauda Jesus bem forte.